A respeito da crise em que nós vivemos, ela tem uma causa, uma origem, que a doutrina espírita também explica. E essa causa é a transição planetária em que nós estamos no meio desse processo. Essa transição planetária tem a ver com princípios da doutrina, como, por exemplo, a reencarnação. E nós sabemos que os nossos protetores e benfeitores espirituais nos explicam que agora está sendo dada a última oportunidade para aqueles espíritos que não alcançaram um nível evolutivo compatível com a nossa coletividade e que estariam tendo a última oportunidade sobre a face da Terra. Então, esses espíritos, assim que eles forem desencarnando, irão reencarnar em um planeta que hoje se encontra, talvez, na Idade da Pedra. E isso a doutrina espírita nos deixa bem claro como uma das regras universais que acontece com todas as civilizações. É como se fosse uma série de uma escola em que alguns alunos não conseguem passar de ano e tem que repetir aquela mesma série. Então, a família vem aí em socorro, porque a família é o núcleo mais importante, a célula mais importante da sociedade é a família. Então, na família que os valores podem ser cultivados desde tenra idade, onde a criança pode absorver, pode aprender e, especialmente, pode seguir o exemplo quando os pais dão esse exemplo. A doutrina espírita, com a pedagogia espírita própria das escolinhas de evangelização, pode contribuir muito, como contribui com a educação, e principalmente essa educação que às vezes os pais não conseguem dar em casa na sua totalidade. Então eles completam em conjunto com os coleguinhas, aprendendo a conviver, aprendendo a respeitar, aprendendo a se doar pelos outros, pelo próximo, então aprendendo a amar. Isso aí tudo a escolinha de evangelização pode proporcionar. Depois a mocidade, então a doutrina espírita pode dar uma colaboração grande nessa parte de educação, como realmente dá. Depois, com o estudo sistematizado do espiritismo na idade mais madura, então o espiritismo e a educação estão caminhando lado a lado há muito tempo, desde que o espírito foi fundado, desde que o espiritismo foi fundado. E não tenha dúvida que isso também é sinal dos tempos, porque nossa sociedade hoje promove esse isolamento no momento em que todas as crianças têm o seu celular, cada quarto tem uma televisão, todos almoçam em horários diferentes, não existe aquele amor e aquela facilidade de ceder para poder ouvir, por exemplo, um programa de televisão numa sala de visita com toda a família. Cada um quer ouvir o seu. Temos que reagir conscientemente, promovendo interações dentro do seio da família que sejam prazerosas, que sejam rodas de bate-papo, atividades em comum, passeios, coisas que a gente pode fazer em conjunto. Então isso precisa ser incentivado. E no momento em que a gente toma essa consciência, a gente começa a modificar essas coisas para que nossa família não fique tão isolada como muitas delas. E isso é fruto do egoísmo, o egoísmo que faz com que a gente se isole, porque cada um quer aproveitar ao máximo a vida para aquilo que interessa a si, não ao outro. Comentando sobre esses conflitos familiares, nós no Centro Espírita nos deparamos com declarações
no atendimento fraterno que envolvem esses temas. E sempre a nossa solução tem sido orientar com relação ao Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus seria o farol balizador que nos clareia os caminhos e nos traz, baseados no amor, algumas soluções para esses conflitos que às vezes são terríveis. Então, por exemplo, pai e mãe que dedicam amor aos seus filhos têm menos problemas com relação a drogas, bullying, internet, essas coisas assim. Então, aqueles pais que em si já trazem um comportamento egoísta, que cuidam somente de si, deixam os filhos largados, entre aspas, esses têm mais dificuldades. Então, as companhias, a gente pesquisar com quem os nossos filhos andam, procurar direcionar para atividades sadias, atividades em que participem adultos, crianças, jovens. Então essas coisas todas são fatores contribuintes para a gente afastar aqueles maus exemplos do nosso convívio. Então nada melhor do que buscar um convívio sadio em células da sociedade que apresentem um comportamento sadio. E uma delas é nos núcleos religiosos, de um modo geral, onde os jovens convivem, as atmosferas são mais sadias e tem o farol balizador do Evangelho de Jesus, sempre como norteador das atividades. Então, fraternidade, amor, compaixão e esperança são sentimentos nobres inspirados pelo próprio Cristo. Então, o cultivo dessas virtudes faz com que nós sejamos seres humanos melhores. E através de passar isso para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para as pessoas que frequentam o nosso núcleo religioso, faz parte de um esforço para a mudança da realidade. E vamos ousar para o lado do bem, ousar pensando coisas positivas, ousar pensando que a realidade do nosso planeta irá mudar na medida em que mudarmos individualmente cada um de nós. Então, a esperança faz com que a gente possa renascer das cinzas. E com a força de vontade que nos move, junto com as virtudes do Cristo, nós podemos mudar o mundo.